Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Elber, professor do WM Concurso. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos trabalhar hoje a matéria de Direitos Humanos, do edital da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, onde a prova vai ser realizada no dia 16 de janeiro de 2022. Então, nós temos aí algum pouquinho tempo ainda para trabalhar e vamos revisar a matéria, vamos fazer exercício. Vamos fazer aulão resumão, vamos ter extensivão, teórico de exercício, né? Então, é importante aí que você une a nós para que possamos aí produzir o conhecimento de maneira conjunta, não é isso? Então, vamos trabalhar hoje noções, então, de direitos humanos e participação social. Esse é um bloco lá previsto no edital dessa parte de direitos humanos. Vamos trabalhar precisamente do artigo 62 ao 81 da Lei de Execução Penal, Lei 7210, de 1984, que traz algumas competências de alguns órgãos, né? Então, nós vamos trabalhar isso aí, que é de grande importância para a sua prova. E, em seguida, iremos fazer algumas questões, né? Algumas questões aí dessa disciplina para que, de fato, possamos aí identificar como que a banca, né? Como que a banca ela pode te cobrar este conteúdo. Tá joia? Então, vamos lá. Então, a partir do artigo 62 da Lei de Execução Penal, lembrando que nós estamos trabalhando aqui, né, a LEP, que está dentro também dos direitos humanos, né? Nós teve esse recorte ainda de tal. Quando a gente pega a LEP, a Lei de Execução Penal, ela é uma lei penal especial, ou também chamada de lei penal extravagante, ou infraconstitucional, né? E ela está prevista lá no edital, lá na parte de legislação especial. No entanto, eles pegaram alguns artigos, né? O edital pegou alguns artigos e colocaram, o edital, na verdade, colocou dentro da parte de direitos humanos, né? Então, a competência de alguns órgãos e as suas particularidades. Então, nós vamos ver, né, a partir do artigo 62 até o 81. Lembrando que não são todos os artigos, né? Nós vamos fazer os recortes conforme está no edital, tá joia? Então, vamos lá. Artigo, então, 62 da LEP. Lei de Execução Penal, Lei 7210 de 84. Primeira coisa que nós vamos trabalhar é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, vamos lá. Vamos trabalhar alguns pontos importantes. Artigo 62, então, da LEP. O que ele fala lá? Olha lá. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Lembrando, então, olha só, eu trago uma ideia de um Conselho Nacional. Eu não tenho um conselho aqui estadual ou municipal. É um conselho nacional. Então, a primeira informação importante. De uma política criminal e penitenciária. Com sede na capital da República, ou seja, em Brasília, e é subordinada ao Ministério da Justiça. Olha, tantas informações importantes para nós. Primeiro, um Conselho Nacional de Política Criminal. Primeiro, então, coisa a destacar, importante, que é o Conselho em âmbito nacional. Não é âmbito estadual, não é âmbito municipal. De uma política criminal, por exemplo, prevenção criminal. Dentro da política criminal, de maneira genérica, especificamente, nós temos aí várias ideias, né, de política criminal. Uma delas, por exemplo, é a prevenção ao crime, né? E penitenciária. Nós vamos ver algumas particularidades de uma política penitenciária, por exemplo, as questões do egresso, né? Para que não volte lá a reincidência, para que, de fato, tenha a reeducação do preso, né? Nós vamos trabalhar isso aí. Com sede na capital. Então, esse conselho ele vai ficar em Brasília, né? Professor, e qual que é a subordinação desse conselho? Vai ficar subordinado ao Ministério da Justiça. Ele não está subordinado ao Departamento Penitenciário Nacional. Não está subordinado ao Departamento Penitenciário. Cuidado. Então, é o primeiro ponto importante. Ele está subordinado ao Ministério da Justiça. E olha que interessante, a doutrina coloca que esse Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciário, ele foi instalado em 1980, até mesmo antes, né, da Constituição de 88 e até mesmo, né, ela é
própria lei anterior à lei de execução penal, que é de 84, né? Então, nós temos aí a Constituição de 1988, nós temos aí a LEP, Lei 72 de 84. Então, esse Conselho Nacional, ele foi criado anteriormente, né, tanto a Lei de Execução Penal e a Constituição de 1988. Olha só, então, pelo fato de ser um conselho, pessoal, ele tem dois viés importantes que a gente tem que saber para a prova. Ele é um órgão político, de cunho político, porque ele é escolhido, os membros, vamos ver, é escolhido pelo Ministério da Justiça. Então, ele tem um viés político. E é um órgão, é um corpo consultivo, né? Ela é matéria afeta à política tanto criminal quanto penitenciária. Então, é um órgão de execução penal, mas é um órgão consultivo, né? Na verdade, ele faz aquela análise, nós iremos ver a competência, né, desse conselho, é um órgão consultivo do Ministério da Justiça, né? O Ministério da Justiça o compõe, esse órgão, né? E ele vai dar esse assessoramento do que diz respeito às políticas criminais e penitenciárias ao Ministério da Justiça. Então, duas informações importantes. É um órgão de cunho político e ele é um órgão consultivo, né? Principalmente lá no que tange, né, as questões criminais, de políticas criminais e penitenciárias. Bacana? Olha lá. Então, lá, contingente de informações de análise, de deliberação e estímulo intelectual em matéria às atividades de prevenção da criminalidade. Então, beleza. Então, essas são informações importantes e basilares para a gente tomar conhecimento. Tá joia? Olha aí, peguei uma arte legal para que possamos aí facilitar, né, o estudo de vocês. Deixa eu adicionar a galera aí. Pessoal que está entrando. Beleza. Então, vamos lá. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, vamos lá. Ratificando. É um órgão consultivo afeto à política criminal e penitenciária, lembrando que é em âmbito nacional, e é um órgão também de execução penal, então, ou seja, a sua natureza jurídica, né, é um órgão de execução penal. Então, é um órgão consultivo, sediado em Brasília e subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, lá em Brasília. Bacana, pessoal? Então, essas informações são importantes. O que eles fazem na da prova? Eles invertem. Fala que não é em Brasília, fala que não está subordinado ao Ministério da Justiça, fala que, por exemplo, está subordinado ao Departamento Penitenciário Nacional, né? Não, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Beleza? Vamos lá. Beleza. Professor, qual que é a composição desse órgão, desse Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária? Isso cai demais em prova. Ele é integrado por 13 membros. Já caiu por diversas vezes em alguns concursos, né, inclusive federais, que ele é integrado por 15 membros. Não, professor. É 13 membros, não são 15, tá ok? Designados por quem? Por ato do Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça, que é o órgão, né, o qual ele está subordinado, que vai designar os seus membros. Professor, quem que vai compor esse Conselho Nacional, então, de uma política criminal e penitenciária? Primeiro, professores, profissionais da área do direito penal, que tem conhecimento, direito processual penal, principalmente as regras processuais, penitenciário. E quando eu falo direito penitenciário, principalmente no que tange a execução da pena. Nós temos aí aquela pessoa, né, aquele conhecedor da lei de execução penal, das regras de Mandela, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, as normas internacionais do que tange a proteção do preso, né, da execução da pena, ou seja, todas aquelas pessoas, esses profissionais que detêm esse conhecimento. Ah lá, e ciências o quê? Correlatadas. Por exemplo, a questão da criminologia, né, da sociologia criminal, né, bem como lá, por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Então, isso é importante a gente destacar. Então, todas as pessoas, né, esses profissionais, eles vão ser designados pelo Ministério da Justiça e a sua composição é de 13 membros, são de 13 membros. Lá na tua prova, eu já vi por algumas diversas vezes eles colocarem 15 membros. Não, são 13 membros. Tá joia? Professor, qual que é o mandato, o período que eles vão exercer, que eles vão compor esse Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária? Olha lá.
terá duração de 2 anos, o mandato desses membros que serão escolhidos, não é isso? Renovado um terço deles, né, desses 13, em cada ano. Então, um terço dele a cada ano vai sendo renovado. Então, nós temos aí 13 membros, é isso? A galera está entrando aqui, está adicionando. 13 membros, né? Eles terão 13 membros que serão renovados um terço em cada ano. Então, a gente não esqueça, o período deles, né, tem duração de 2 anos, né, do mandato desse Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Bacana? Olha aí, então, um resumo legal para que vocês aí tenham conhecimento. Então, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, composição, 13 membros, dentre professores, profissionais da área de direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, ou seja, tudo no que tange à execução da pena, a promoção dos direitos humanos, da garantia dos direitos fundamentais do preso, né? E todas as demais circunstâncias relacionadas. O mandato de 2 anos, renovado um terço em cada ano. Tá joia? Então, cuidado com essa questão de prova. Isso é muito em prova, hein? Lá na prova, como eu bem disse, eles colocam 15 membros. Não, são 13 membros. Tá joia? Então, vamos lá. Professor, o que cabe, o que incumbe, então, esse Conselho Nacional de Política Criminal no exercício de suas atividades, tanto em âmbito federal quanto estadual? Olha só, esse Conselho Nacional, ele é subordinado ao Ministério da Justiça, é um Conselho Nacional, mas ele tem as atividades também em âmbito estadual, porque nós temos o sistema penitenciário dos estados e do Distrito Federal. Então, ele tem essas atividades também em âmbito estadual, embora ele seja um conselho nacional. Bacana? Então, vamos lá. Incumbe, primeiro, propor diretrizes da política criminal. Olha lá, quanto a... Então, quando eu falo de propor diretrizes de política criminal, eu tenho que essa ideia de maneira genérica, abstrata, diretrizes. E quando eu falo política criminal, gente, ele é vasto, né? Uma política criminal ela é vasta. Aí ela vem subdividindo. Primeiro, prevenção do delito, ou seja, para que o crime não ocorra, nós temos o chamado prevenção do delito, né? Eu vejo que essa galera aqui tá querendo entrar, certinho. Todo mundo está entrando aí legal, né, pessoal? Tranquilo? Beleza, né? Então lá, primeira informação importante. No que tange às diretrizes, né, de política criminal, primeiro, no que tange à prevenção do delito. Gente, para que de fato não ocorra crimes, né? Para que ali, de fato, nós temos aí a sensação de segurança, o aumento da qualidade de vida do cidadão, né? A redução do crime e a redução, principalmente, do medo do crime. A prevenção do delito, para que não ocorra, né, o crime e que, de fato, garanta a manutenção da ordem pública. A administração da justiça criminal, né? Ou seja, todos os aspectos de organização da justiça criminal, execução da pena, né? Por exemplo, que de fato ali possa ser respeitado a execução da pena, a garantia dos direitos, né? Por exemplo, do preso, do que tange lá correto, né? As situações da remissão, da progressão, ou às vezes até da regressão ao sistema prisional, no caso o preso ele descumprir alguma medida determinada pelo juiz da execução ou descumprimento de regras e desobediência pelo diretor do estabelecimento, né? Então, essas diretrizes, esse Conselho Nacional incumbe, né, a criação, né, essa elaboração, essa propositura de diretrizes, tanto a prevenção, a administração da justiça criminal, execução da pena e medidas de segurança. Medidas de segurança é relacionada a questões hospitalares, médicas, clínicas, né, envolvendo aqueles inimputáveis ou semi-inimputáveis dentro do sistema prisional. Bacana? Vamos lá, vamos caminhando. Segunda competência, inclui contribuir na elaboração de planos nacionais, olha lá, de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades na política criminal e penitenciária. Justamente, por exemplo, redução da criminalidade, redução da reincidência, né? Então, por exemplo, esse Conselho Nacional de Política Criminal, ele contribui lá na elaboração de planos, né? Por exemplo, coloca uma meta lá, que haja, por exemplo, a redução do número de reincidentes criminais nessa quantidade, né?
Então, coloca metas, prioridades, justamente para que reduza lá, né, aquele inchaço, né, de presos dentro do sistema prisional e, de fato, esse preso ele se ressocialize e não volte mais a delinquir. Essa é a ideia de uma política criminal. Terceiro, promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. Olha aí. Então, gente, a partir do momento que você cria um plano de ação, você executa, você futuramente tem que fazer o quê? Avaliar, né? Se de fato está sendo eficiente essas políticas criminais e penitenciárias ou não. Beleza. Se está sendo eficiente, continue, conforme as necessidades do país, do Brasil, do Estado Democrático e Republicano Brasileiro. Se está sendo eficiente, tudo bem, mantém. Agora, ora, se não está sendo eficiente, se de fato está havendo aquele inchaço criminal, a reincidência daqueles egressos nas práticas criminosas e voltando para o sistema prisional, é importante essa reavaliação desses projetos, né, dessas atividades que estão sendo relacionadas dentro do sistema criminal, porque não está sendo eficiente. Então, isso é importante. Esse Conselho Nacional, gente, ele é importante justamente, ele vai subsidiar uma política criminal dentro do Ministério da Justiça. Se, de fato, aquilo que está sendo implementado está trazendo a prevenção criminal, a redução do crime, a redução da reincidência criminal, beleza, está acontecendo isso? Ótimo. Se não está acontecendo, de fato, ele tem que buscar o quê? Reavaliar, né, as diretrizes, os planos, as metas, para que, de fato, possa, né, alcançar o sucesso, que é a redução da criminalidade e aumento, né, dessa política criminal e redução, principalmente, né, das atividades criminais no Estado brasileiro. Beleza? Estimular e promover a pesquisa criminológica. Olha aí, a gente chama isso dentro da atividade de polícia aqui de análise criminal, né? A questão da reincidência, a questão dos pontos de criminalidade violenta, né? A questão lá, por exemplo, a quantidade de presos que praticam crimes violentos ou não, crimes hediondos, né? Aqueles crimes, né, que trazem nojo, repúdio à sociedade, aqueles previstos na Lei 8.072 de 90, Lei dos Crimes Hediondos. Então, essa é uma pesquisa criminológica para avaliar de diversos aspectos, né? Questões qualitativos ou até mesmo quantitativos de crimes praticados, né? Então, isso é importante a gente saber, né? Elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor. Olha que interessante isso aqui. Você, candidato à Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, sabe muito bem que o Conselho Nacional de Polícia Criminal ele vai elaborar um plano penitenciário de formação, olha só, né, para que todos aqueles policiais penais, né, aqueles que trabalham dentro do sistema prisional, eles se formem com uma base, com uma matriz curricular voltada de maneira unificada no Estado brasileiro e aperfeiçoamento. Por exemplo, nós temos vários cursos aí de direitos humanos, de intervenção policial, como se deve fazer intervenções, por exemplo, do uso diferenciado da força para fazer cessar aquela injusta agressão, para neutralizar a conduta criminosa de um agente na prática de um delito. Então, isso é importante demais, ela é relevante, até coloquei ali, ó, pois o curso de formação e aperfeiçoamento dos servidores do DEPEN, ou seja, a sua capacitação, o seu nivelamento em âmbito nacional. Então, isso é importante demais. O policial penal, ele tem que saber muito lá de políticas criminais, ele tem que saber muitas regras, os conceitos lá do Código de Processo Penal, do Código Penal, ele tem que saber muito bem a Lei de Execução Penal, a Declaração Universal de Direitos Humanos, as regras de Mandela. Então, esse aperfeiçoamento no que tange, né, as atividades do policial penal, isso é importante demais. Todos os policiais, todos os agentes da lei, eles têm que buscar cada vez mais ficar atualizados. O ordenamento jurídico, ele vai se atualizando. Então, por isso, o policial, o agente da lei, encarregado de aplicar a lei, ele tem que, né, buscar cada vez mais o seu aperfeiçoamento. Bacana? Show de bola. É importante isso aqui demais, né? Na concretude mesmo de uma política criminal, principalmente na formação do seu agente da lei, né? Vamos lá.
estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Gente, nós temos aí, claro, né? Sabemos que a própria lei de execução penal fala que tem que ter lá, né, a questão que o preso condenado, ele vai ficar em cela individual. E lá tem que ter a questão da ventilação, da aeração, a questão da salubridade condizente com a dignidade humana. Então, essa arquitetura que voltada para a execução da pena, para aquele preso que está dentro do sistema prisional, principalmente tem que ser voltada na garantia dos seus direitos humanos e fundamentais. Vejamos, se um preso de fato, a ele é garantido seus direitos humanos fundamentais, logicamente, né, isso vai ser importante no que tange a sua ressocialização, para que ele não volte mais a delinquir. Né? Esse respeito, principalmente a questão da arquitetura. Tem que ter lá, nós vimos na LEP, né? E também nas regras de mandaia no local, condizente à sua dignidade humana. Então, isso é importante estabelecer. Estabelecer critérios para a elaboração de uma estatística criminal. Olha lá, os critérios, como nós bem disse, né, naquela parte das questões criminológicas. Por exemplo, os critérios quantitativos, qualitativos, né, para que, de fato, seja analisado ali qual que é o perfil criminológico daqueles que estão dentro do sistema prisional. Tá joia? Então, isso é importante nós destacarmos, né? A galera tá aí, tá legal? Show de bola. Vamos lá, vamos caminhando então. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vou olhar aqui, tá tudo certinho? Beleza. Oitavo, inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais. Gente, isso aqui, sem sombra de dúvida, é muito importante. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais. Então, esse conselho, ele vai se reunir e vai nos estabelecimentos para ver se, de fato, olha ali, está sendo ali as questões estruturais, as questões de execução da pena, por exemplo, estão sendo respeitados, né? Olha lá, bem assim, informar-se mediante relatório, né, do Conselho Penitenciário, requisições, visitas de outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios DF, propondo às autoridades dela incumbir as medidas necessárias ao seu aprimoramento. Então, olha que interessante, mediante relatório do Conselho Penitenciário, nós vamos ver que o Conselho Penitenciário tem que emitir relatórios ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. É uma das competências do Conselho Penitenciário, nós vamos ver daqui a pouco. Então, é importante essa fiscalização para, de fato, ver se está sendo executado aquilo que propõe a lei, aquilo que propõe a política criminal e penitenciária. Representar o juiz da execução, né? Aquele responsável lá, por exemplo, da progressão de regime, da regressão de regime, a questão lá da remissão, né? Cabe ao juiz da execução colocar o preso no RDD, né? Ou autoridade o quê, pessoal? Administrativa, né? Para a instauração de quê? Sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação de normas referentes à execução penal. Então, olha aí, nós temos autoridade de execução penal, o juiz, né? Nós temos aí autoridade administrativa, por exemplo, o diretor do estabelecimento, o diretor-geral do estabelecimento. Justamente qualquer circunstância que estiver sendo violado, tem que levar ao conhecimento. O conhecimento de quem, professor? Ao juiz da execução, que é aquele responsável, né? Aquele é o fiscal, né? Na verdade, o fiscal da lei a gente chama do PAC, do Ministério Público, né? Mas, de fato, qualquer situação, qualquer demanda de lesão ou ameaça de direito, levar-se-á ao Poder Judiciário. Dentro daquela tripartição, né? De Montesquieu, Executivo, Legislativo e Judiciário, o Judiciário, qualquer demanda que houver de violação dos direitos, por exemplo, né? Ou sendo ameaçado os direitos do preso, tem que levar ao conhecimento do Poder Judiciário. E também, né, a autoridade administrativa, por exemplo, lá o diretor-geral do estabelecimento penal, né? Justamente para a instalação de sindicância, por exemplo, sindicância, que vai ser analisado ali, né, se de fato há o descumprimento das regras de execução de pena, né? Então é importante destacar essa competência legal. Tá joia? Deixa eu ver se aqui tem gente querendo entrar. Beleza? Show de bola, né, pessoal? Tranquilo, né? Legal. Eu acho que tá querendo, alguém que está querendo entrar. Vamos lá. Entra na sala. Beleza. Vamos dar continuidade. Representar a autoridade competente para a interdição no todo ou em parte do estabelecimento penal. Gente, é claro, né? Então, no caso,
como esse órgão ele é consultivo, ele é um órgão político, é um órgão de assessoramento do Ministério da Justiça, se ele vislumbrar, né, no caso, que aquele parte do órgão, né, da penitenciária, da casa de albergue, que esteja ali inadequada para o cumprimento daquela execução da pena, tem que levar o conhecimento da autoridade competente, justamente a garantia fundamental do preso, né, do egresso, daquele que está, aquele preso condenado, preso provisório, para que de fato seja ali respeitado, né, o cumprimento das atividades penais. Bacana? Beleza, show de bola. Gente, então olha lá. Então nós vimos então aqui, gente, nesse artigo 62 e 64, as questões do Conselho Nacional de Política Criminal e Execução Criminal e Penitenciária, né, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Ele possui, esse órgão, ele tem 13 membros, sendo renovado, o mandato dele é de 2 em 2 anos, o mandato dele é de 2 anos e renovado 1/3 a cada ano, e essas incumbências, né, desse Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Bacana? Vamos trabalhar agora, então, o artigo 69, que trata agora do Conselho Penitenciário. Olha aí, pessoal. Então, nós temos aí o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é vinculado ao Ministério da Justiça, ao Conselho Nacional. Aí vamos ver agora as características e as missões desse Conselho Penitenciário. Vamos ver. Primeiro, então, é um órgão consultivo, né? Olha aí, traz aquela ideia também do órgão, né, de assessoramento, e também um órgão fiscalizador. Ele vai fiscalizar, né, a execução da pena. Nós vamos ver aqui uma diferença desse conselho daquele penitenciário, daquele Conselho Nacional de Política Criminal, que aquele lá é vinculado ao Ministério da Justiça, nós falamos muito bem. Esse aqui, ele vai ser designado não pelo Ministério da Justiça, e sim pelos governadores. Então, eu desço a competência do ente federado. Quando eu falo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, eu falo do ente federado, da União, em âmbito federal. Aqui não, pessoal. Aqui não. O Conselho Penitenciário, eu desço lá uma esfera de competência do ente federado. Não mais o ente federado, União Federal, mas sim aqui em âmbito estadual. Então, essa informação é importante, porque aqui essa nomeação desse conselho vai ser não pelo Ministério da Justiça, e sim pelos governadores dos estados e do Distrito Federal. Bacana? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui delimita o quê? A própria doutrina de Norberto Avena, né, ou Avena, fala que esse conselho penitenciário, ele é um elo, né, entre os poderes executivo, né, e o poder judiciário, né? Ele é um elo. Lembrando que aqui também ele tem aquela dupla finalidade. Primeiro, é um órgão consultivo. O que ele faz? Ele dá a sua opinião, mediante o quê? Parecer, relatório, principalmente no que tange a concessão de benefícios penitenciários. Peraí, vamos colocar esse cara lá no semiaberto, no semiaberto, vamos promover lá regalias, elogios, algumas concessões do preso. Então, esse órgão, esse Conselho Penitenciário, ele traz essa ideia de ser um órgão consultivo para a execução da pena dentro do Poder Judiciário. Lembrando, então, quem vai colocar, por exemplo, quem vai ter a progressão de pena, quem vai delimitar a regressão de pena e os critérios do cumprimento é o juiz da execução. Então, esse conselho, sendo um órgão do Poder Executivo, ele vai dar subsídio para o órgão judiciário. Então, por isso que o Norberto Avena fala que é um elo, é um órgão de elo entre o Executivo e o Judiciário, porque ele vai dar subsídios ao Judiciário para que decida as questões, né, da execução da pena. Por exemplo, a progressão, a regressão, a questão da remissão, a questão lá do cumprimento da pena lá no regime disciplinar diferenciado. Então, esse Conselho Penitenciário é de grande importância aí para o juiz decidir, né, as questões de execução da pena. E ainda, não só consultivo, também um órgão que fiscalizador, no que tange, principalmente, eu até coloquei aí, pessoal, a observância dos direitos e interesses dos sentenciados, principalmente a questão dos direitos humanos, né, os direitos fundamentais, preconizados pela LEP, preconizados pela Constituição Federal,
pela Declaração Universal de Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948, pelas regras de Mandela. Então, se de fato esse conselho ele vai fiscalizar se de fato está sendo respeitado os direitos fundamentais humanos do preso, do sentenciado. Então, é importante esse órgão penitenciário, esse conselho. Então, ela tem a dupla finalidade. Primeiro, é um órgão consultivo, lembrando, então, que ele é um órgão do Poder Executivo, e ele vai dar subsídio ao quê? Ao Poder Judiciário, para que ajude nas suas decisões, nas suas deliberações jurídicas, no que tange à execução da pena. E também é um órgão fiscalizador. Ele vai fiscalizar apoiando o Poder Judiciário. Professor, quem que vai nomear esse Conselho Penitenciário? Diferentemente lá do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, que é nomeado pelo Ministério da Justiça, aqui não. Aqui é nomeado pelo governador do Estado e Distrito Federal. Professor, então quem que é, então, essa composição que vai ser nomeada pelo governador? Olha lá, galera. Professores, profissionais do direito penal, processual penal, penitenciário, ciências correlatadas, bem como representantes do que, pessoal, da comunidade. Então, e a legislação federal ou estadual vai regular o seu funcionamento. Então, bacana, pessoal? Então, eu desço uma competência ao ente federado. Então, aos governadores de estados que têm essa competência dessa integração dessa composição do Conselho Penitenciário. Lembrando, então, com o Conselho Nacional, quem vai fazer essa designação dos membros é o Ministério da Justiça. Aqui não. Quando eu desço para o ente federado estadual, compete ao governador dos estados e Distrito Federal. Bacana? Então, é importante nós fazermos essa acepção, essa separação no que tange aí para a tua prova. Tá ok? Professor, esse Conselho Penitenciário, qual que é o seu mandato, o período? Aqui, pessoal, a norma delimita, a lei de execução penal, que o mandato será de 4 anos. É diferente lá do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que o mandato lá é 2 anos, não é isso? E sendo renovado 1/3 a cada ano. Aqui não, só delimita que esse mandato seja duração de 4 anos. Tá joia? Vamos lá. Então, vamos ver, então, algumas competências, algumas diretrizes aí, esse Conselho Penitenciário. Vamos lá. Emitir parecer sobre o indulto e a comutação da pena, excetuada a hipótese de expedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Gente, primeira coisa, vamos saber, vamos deixar claro o que é o indulto e a comutação. Olha lá, a própria doutrina coloca que o indulto é aquele perdão proferido pelo presidente da República, mediante decreto. Então, o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, da nação, ele tem essa competência jurídica, essa prerrogativa de decretar o indulto, acarretando o quê, pessoal? A extinção da punibilidade do agente criminoso. Então, o indulto é dado pelo presidente da República, o chefe do Poder Executivo do país, por meio de um decreto. Então, isso é um indulto, a extinção da punibilidade daquele agente criminoso, daquele agente delituoso, que praticou o ato criminoso. E a comutação da pena é o quê? É a redução da pena ou a sua substituição por outra. Por exemplo, a substituição de uma pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Ou seja, eu faço uma comutação da pena. Eu troco a pena, por exemplo, a pena privativa de liberdade para penas restritivas de direito. É um exemplo aí de uma comutação da pena. Então, cabe esse Conselho Penitenciário emitir esse parecer. Bacana? Agora, no que tange a esse indulto com base nas questões de saúde do preso, aí não. Aí não tem esse parecer, porque, na verdade, o parecer vai ser um parecer clínico, médico, e não do Conselho Penitenciário. Então, cuidado com essa ressalva. No que tange ao indulto acerca da saúde do preso, não compete ao Conselho Penitenciário, por questões mesmo de competências das atividades. Nós temos aqui juristas, o Conselho Penitenciário. Ele nada a ver, ele tem o seu aspecto de conhecimento acerca de questões de saúde. Aí ficará a cargo do órgão de saúde responsável. Então, por isso que houve essa separação.
o indulto das questões jurídicas, técnicas, diferentemente das questões do indulto com base na saúde. Ok? Beleza, vamos lá. A segundo ponto importante, nós colocamos ali, emitir, né? Eu coloquei aqui, ó, voltar, né? Inspecionar os estabelecimentos de serviços penais. Olha que importante estabelecer. Então, aqui, além de emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Então, olha aí. Então, o Conselho Penitenciário também, aquela competência, nós vimos lá do Conselho Nacional, né? Tem inspecionar, ou seja, para ver se de fato aqueles estabelecimentos eles estão condizentes com as atividades, para que de fato seja executada a pena e ela tenha a sua finalidade alcançada, né? A sua meta alcançada ali, de fato, aquele estabelecimento ele possa ter condições para que o preso execute a sua pena. Importante destacar agora essa competência aqui objetiva. Apresentar no primeiro trimestre de cada ano, olha aí, ó, do primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Ou seja, então, esse Conselho Penitenciário, o que ele fez no ano passado, ele tem que dar, né? Ele tem que dar bênção lá, ele tem que fazer um relatório, ele tem que apresentar lá que, de fato, o que ele fez, o que na verdade, ele conseguiu analisar dentro do sistema penitenciário. Mas lembrando que é no primeiro trimestre de cada ano. Então, esse conselho, em âmbito estadual, nomeado pelo governador do estado, ele tem que apresentar um relatório, né, ao Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciário relacionado às atividades que ele fez no ano passado. Tá joia? E tudo aquilo que ele conseguiu, né, vislumbrar. Beleza. 4. Supervisionar os patronatos, bem como assistência aos egressos. Então, gente, na verdade, esse patronato, né, fazer essa supervisão, cabe a esse conselho, o patronato é aquele órgão semelhante lá, né, no que tange lá, órgão público ou particular, de assistência ao condenado em regime aberto ou albergado, e ao liberado definitivo, ela pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento, nós chamamos disso de egresso, né, e aquele liberado condicional durante o período de prova. Então, no caso, esse patronato, ele refere diretamente à questão do egresso, né, para que, de fato, para verificar se esse egresso está sendo ali dado os seus direitos, dando capacidade para que ele seja reinserido à sociedade. E lá no artigo 26, lá da própria Lei de Execução Penal, delimita quem é o egresso. Olha lá. É aquele liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, então o patronato vai fazer esse trabalho, né, junto a esse egresso. E aquele liberado condicionalmente durante o período de prova. Então, o patronato, né, para ver, vai ser analisado que se esse órgão, de fato, nós chamamos de patronato, tanto o órgão público particular, né, ele, de fato, ele possa, ele está garantindo condições para o preso, né, para esse egresso, para que dê condições a ele a reinserir a sociedade. Então, ele vai supervisionar se, de fato, está sendo cumprido esse papel do patronato e também, no caso, assistência ao egresso, né, que ele não volte mais a reincidir, que ele seja reinserido à sociedade, para ver se ele está estudando, se ele está trabalhando, se ele está promovendo a sua dignidade humana, né? Ele já foi buscando se restabelecer diante daquilo que ele cometeu, né? A tipicidade criminal e voltando à sociedade, né? Sem cometimento de atos criminosos. Bacana? Vamos lá, então, agora no Conselho da Comunidade. Então, primeiro, nós vimos o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vimos agora, né, o Conselho Penitenciário, em âmbito estadual, que vai ser nomeado pelo governador, dos governadores dos estados e do Distrito Federal. E agora vamos ver o Conselho da Comunidade. Olha aí, pessoal, aqui, agora, quem que vai trabalhar também nessa atividade de execução da pena, um papel importante é a comunidade. Nós sabemos muito bem. Quando a gente lê na nossa Constituição Federal que a segurança pública é um dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos, nós chamamos a comunidade para dialogar conosco. Nós temos uma corresponsabilidade. De quem? Da comunidade. Ela tem um papel importante
na ressocialização do preso. Um dos aspectos mais importantes para que o preso ele não volte mais a delinquir é quando a sociedade ela é atuante, ela é participativa, existe uma mobilização social. Então, é importante a comunidade no seio de uma reinserção social daquele preso. Então, a sociedade ela tem um papel de corresponsabilidade na promoção da segurança pública no Estado democrático republicano brasileiro, sem sombra de dúvida. Né? Então, vamos ver lá o que diz o artigo 80. Vamos lá. Haverá em cada comarca, olha lá, pessoal, ou seja, em cada comarca, nós temos uma circunscrição judiciária. Nós temos uma delimitação em âmbito de uma circunscrição judiciária, que nós chamamos de comarca. Um conselho da comunidade. Professor, qual que é a composição desse conselho? No mínimo, um representante de associação comercial industrial, aquele comerciante, aquele responsável pela indústria, um advogado, que vai ser indicado pela OAB, um defensor público, que vai ser indicado pela Defensoria Pública Geral, e um assistente social, que vai ser escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Então, olha lá. Então, é no mínimo um comerciante, um advogado, um defensor e um assistente social. Então, essa é a composição do Conselho da Comunidade. Ok? Olha lá. Então, aí eu coloquei um quadrinho legal para que vocês possam decorar, entender e decorar para a tua prova. Nós temos aí, não tem jeito, pessoal, tem que entender e tem que decorar essa composição. Compõe o Conselho da Comunidade, no mínimo, um representante de associação comercial industrial, um advogado indicado pela OAB, um defensor público e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional de Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Então, essa é a composição do Conselho da Comunidade. Ok? Olha lá. Na falta da representação prevista nesse artigo, ficará a critério do juiz de execução a escolha dos integrantes do Conselho. Então, de fato, se tiver ali, né, essa ausência de algum daqueles representantes, o juiz de execução, né, vai fazer a escolha de integrantes do Conselho. Fica, no caso, uma competência subsidiária, secundária. Tá joia? Vamos lá. Professor, o que incumbe, então, esse Conselho da Comunidade? Olha aí, pessoal, importante destacar, visitar, pelo menos mensalmente. Cuidado, gente, lá na tua prova, eles vão colocar que tem que visitar todo mês. Não, não é todo mês, é pelo menos todo mês. Ou todo menos, ou pelo menos mensalmente. Visitar mensalmente, ponto, certo ou errado? Errado. Não é visitar mensalmente, é visitar pelo menos mensalmente. Né? Dá um caráter mais aberto, mais lacunoso, beleza? Então, visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes naquela comarca, naquela circunscrição judiciária. 2, entrevistar os presos, para saber se de fato ali como é que está sendo o cumprimento da pena, se ele tem alguma reclamação, se de fato ali ele tem uma solicitação de uma garantia de seus direitos fundamentais, e vai. Apresentar relatórios mensais ao juiz de execução e ao conselho penitenciário. Olha que interessante. Então, nós descemos a competência. Então, olha aí, né? Sabemos muito bem que tem a competência do Conselho Nacional da Polícia Criminal e Penitenciário, temos a competência do Conselho Penitenciário e nós temos aqui a competência do Conselho da Comunidade. Então, o Conselho da Comunidade tem que apresentar relatório mensal ao juiz de execução e ao Conselho Penitenciário. Então, é competência aí, cuidado aqui também, que é relatório mensal. Aqui não é pelo menos, aqui não é bimestral, não é semestral, não é anual, é mensal ao juiz de execução e ao Conselho Penitenciário. Então, tem que decorar isso aí, pessoal. Tem que decorar as competências de cada conselho. 4, diligenciar a obtenção de recursos materiais humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Então, no caso, buscar ali, né, a obtenção de recursos, não só materiais, por exemplo, a questões, a estrutura física, né, a questão da alimentação, né, está sendo condizente com a dignidade humana. E também
recursos humanos, né? Voltada aí a questão aí para execução da pena, para melhor assistência ao preso, que ele, de fato, seja respeitado os seus direitos humanos e direitos fundamentais, em harmonia lá com a direção do estabelecimento, ou seja, tem que estar em consonância aquele que estabelece a direção do estabelecimento e, logicamente, o ordenamento jurídico brasileiro e até as normas internacionais de direitos humanos. Bacana? Show de bola. Pessoal, vamos dar um intervalinho e no bloco seguinte vamos fazer questões para treinamento. Bacana? Um grande abraço, até daqui a pouco. Valeu!